Olá, meu povo! Hoje eu vou gravar uma aulinha bem curtinha, recapitulando os conteúdos que vão cair na nossa prova semana que vem, ok? Então, nós trabalhamos com conceitos de texto, isso cairá na prova, né? O que é um texto, qual a estrutura mínima de um texto, conceitos de leitura e estratégia de contação de histórias, né? Que a gente viu lá sobre contos, histórias infantis, conceitos de elementos de comunicação, não sei se vocês se recordam, a questão, né, do emissor. Quando a gente escreve um texto, a gente sempre escreve com uma intencionalidade, né? A gente escreve esse texto para alguém ler, né? Então, nós temos um emissor e um receptor, a questão, né, do veículo, que esse texto é transmitido, né? A questão da transmissão, se há ruídos ou não dentro desse texto, concepções de estratégia de escrita, e aí a gente trabalhou também com a definição de gêneros textuais. Dentro desses gêneros textuais, nós já trabalhamos alguns. Os que poderão cair na prova são poesia, né? A gente tem lá uma aula gravada, temos um PowerPoint, temos algumas coisas sobre poesia, trabalhamos com literatura infantil e juvenil, com contos, lembra que a gente trabalhou com conto, microconto e nanoconto? E aí dentro dessas questões, você vai ver então a questão da formação leitora, né? Que ler é comunicar-se com o autor, é provocar perguntas, questionamentos, né? O que a gente pode ler? O que é considerado texto? Né? O que era considerado texto antigamente e o que nós consideramos texto hoje, né? Então, o texto ele tem que ter uma estrutura mínima que possa ser compreendido pelo receptor, né? E aí, então, um texto não é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas. Lembrem-se que na nossa prova nós teremos questões abertas, né? A nossa disciplina, né? Desde que eu apresentei ela para vocês, a proposta é que fosse uma disciplina criativa, né? De escrita e leitura criativa. Então, o que eu peço para vocês na prova? Que caprichem, que sejam criativos, porque vocês vão ter um tempinho para fazer essa prova. Então, usem a criatividade de vocês, ok? Que mais que nós temos? Quem ainda não postou os trabalhos, ainda dá tempo. Eu vou esperar até domingo para que ocorram essas postagens, certo? Então, nós temos aí um tempinho pela frente. Um texto, então, ele pode ter uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal. Um exemplo de linguagem verbal, a gente pode ter uma receita culinária, um texto jornalístico, um livro de contos, de poesia, né? E imagens, linguagem não verbal. Aí a gente pode citar algumas charges, né? Que tem uma linguagem verbal. Mas vocês têm que atentar para que, por exemplo, a charge, embora tenha uma linguagem não verbal, não são todas as pessoas que vão entender a charge. Então, a gente tem que dominar o contexto que ela está inserida para poder compreendê-las, ok? A mesma coisa acontece com a linguagem de internet, né? A linguagem que a gente usa, por exemplo, que nós trabalhamos lá na nossa única aula presencial, que foram os memes, né? Os memes, nem todos compreendem os mesmos memes, né? Por exemplo, alguns memes estão ligados a um determinado programa de televisão, né? Uma determinada série. Então, quem não conhece aquela série, quem não assiste aquela série, não vai compreender aquele significado. Por exemplo, nós temos lá os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito, eles são compreendidos pelas pessoas que dominam os códigos de trânsito, certo?
Então, nem todos vão dominar e vão entender os mesmos códigos. É preciso, então, que cada um, então, tenha domínio das linguagens que estão sendo, né, que vão sendo trabalhadas, ok? Então, o que eu estava falando para vocês dos elementos da comunicação, né? A gente precisa ter um emissor, quem emite a mensagem para um ou mais receptores. Então, no caso de um autor de um livro, aqui eu tenho o livro da Frida Kahlo, né? Então, esse autor ou autora, né? É a autora, a Nadia Fink, ela escreveu, ela é emissora deste texto. E aí, eu sou a receptora, mas ela escreveu para vários receptores. Então, todos que tiverem acesso ao livro vão ser receptores do livro. Todos vão fazer a mesma leitura dele? Não. Né? As leituras que a gente faz a partir de um texto recebido, elas dependem de todo um contexto, elas dependem, né, da nossa própria leitura de mundo. A mensagem que esse autor quer passar é o conteúdo. Né? O conjunto de informações que são transmitidas para o emissor. Então, a gente tem como elementos de comunicação ali um contexto, um emissor, um receptor, uma mensagem a ser passada e um canal. O que é o canal? É o veículo onde esse texto está inserido. Qual é o veículo do livro? Qual é o veículo do texto da Frida? É o livro, tá? Poderia ser um blog, né? Um canal da internet, por aí. Então, nós temos ali os códigos, que são conjunto de signos que são utilizados na mensagem. E isso é o que eu estava falando, a gente tem que dominar os determinados códigos, né? Contexto, a gente tem que entender o contexto da situação em que está sendo vivida. E aí, a gente tem vários canais de comunicação. Que pode ser televisão, rádio, internet, jornal, o livro, telefone, uma bula de remédio, né? Um manual de instruções. E então, a gente tem vários elementos de comunicação. É importante salientar que só existe comunicação, ela só acontece se o receptor compreender a mensagem transmitida pelo emissor. Então, às vezes a prof posta lá uma questão e aí tem uma chuva de mensagens do WhatsApp, certo? Porque vocês não compreenderam a mensagem que eu quis passar através de um determinado texto, ok? Então, nós temos ali como exemplos de comunicação de massa, eu dei um exemplo das fake news, né? Que são importantes. É importante da gente refletir sobre isso hoje, né? Sobre como as fake news interferem, então, nas nossas ações, nas nossas vidas, podendo provocar até incidentes graves, né? Mais graves, como a morte de uma determinada pessoa. Primeiro nós temos um linchamento virtual, depois nós temos, né, infelizmente, pelo Brasil e pelo mundo, linchamentos verdadeiros, né? Então, resumidamente, foi isso que a gente viu no primeiro bimestre e que vai cair na nossa prova. Serão 4 questões abertas, né? 4 questões discursivas e criativas, né? A prova ela vai ser feita em dupla, em trio ou individual, tá? Sendo que vocês vão ter ali uma semana para responder essa prova, né? Ela vai ser postada na segunda e vocês vão ter até sexta-feira para postar. Se atrasou, não postou, infelizmente, na prova vai ser 0, ok? Então, normas são normas, vem de cima, tanto eu tenho que obedecer, como vocês também, ok? Então, era isso que a prof queria falar para vocês. Fiquem tranquilos, a semana de prova vai ser puxada, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Um beijo bem grande, se cuidem e até a nossa próxima aula, né? Até o dia da nossa prova, que eu também vou dar um recadinho para vocês. Beijos!